E aí, gente, bora pro resumo de tudo que rolou com a Nogal na segunda temporada de Arcanis? E pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou a Lai, uma das organizadoras do Engaja Arcanis, um projeto feito pela comunidade e pra comunidade de Arcanis. E dessa vez eu vim trazer pra vocês tudo que rolou com a lore da Nogal na segunda temporada de Arcanis. Bom, e a história da Nogal começa na passagem, a spin-off que teve de Arcanis entre a primeira e a segunda temporada. E lá, a Nogal participou dos jogos do Cronocosmos junto com vários outros especialistas e várias outras pessoas, e ela acabou ficando no time Sol, que posteriormente acabou perdendo esses jogos. Bem-vindos ao meu domínio, meros mortais. Eu sou o Cronocosmo e vocês são os meus novos brinquedos. Que sorte a de vocês, não é mesmo? Ou será que não? E logo após isso, a Bia Hawks acaba levando os especialistas para Nova Valigma, e a Nogal era uma dessas pessoas que foi junto com eles. Todo mundo lá dentro! E é chegando em Valigma 777 que a gente tem o começo de toda a trajetória da Nogal. Bom, e a Nogal não lembrava sobre o passado dela ou quem ela era. A única coisa que ela lembrava é que ela era uma cientista e que a Letultz e a Fusrobia eram as suas irmãs. E após um tempo morando nessa nova realidade, nessa nova Valigma, a Nogal acaba recebendo um chamado junto com a Serra, a Fusrobia, o Popeiro e o Luiz. E é aí que eles acabam indo para um local em que eles precisam resolver alguns enigmas, e após esses enigmas, eles enfim têm uma ligação fiel com um novo fantasma, que mais tarde é chamada de Iris. Eita. A Sirinete, será? Você gostou? É o contrário. Isso é uma coisa ruim. Ah, bom, é bom, é bom. Ai, muito obrigada. Então, como é que ficamos então? Iris? 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 Lavou meu cabelo. Iris. Da hora. E durante esse período, a Nogal ela tenta entender um pouco mais sobre essa nova realidade em que eles estão, principalmente os conceitos dela e como essa realidade funcionava. E é aí que ela decide construir o Nogal Labs, que é um laboratório que ela fez para realizar os experimentos dela e principalmente poder ajudar os especialistas a entender um pouco melhor sobre essa nova realidade. Mesmo assim, vale lembrar uns pontos. Isso aqui é com base no que eu, a Nogal, li e interpretei. Então vão ter coisas aqui que não necessariamente estão 100% certas. Por exemplo, eu não interagi com todas as entidades, eu não sei exatamente quais os planos com esses, mas a gente juntou dados aqui pra fazer a nossa investigação. E a realidade é que poucos especialistas contribuíram tanto quanto a Nogal em avanços científicos durante essa temporada e durante essa trajetória dela. Porque enquanto o Nono ficava mais focado na parte de estudo das ciências exatas, a Nogal foi se especializando nessa parte de medicina, em que ela pôde ajudar diversos especialistas a entender um pouco melhor sobre eles. Inclusive, ela foi responsável por criar a primeira máquina de ressonância magnética, que acabou ajudando muitos especialistas. Então, essa máquina foi responsável por entender um pouco melhor sobre a arcane que tinha no cérebro da Bagi, entender um pouco melhor sobre o chip de Esses que tinha no 61 e principalmente sobre a estrutura do cérebro da Fanbaby, a Circe no caso. Vou começar o exame. Ai, meu Deus, eu vou tirar dali, eu vou tirar dali. Não, peraí, não abre! O barulho da máquina. É o barulho da máquina, é normal, tá tudo bem. É bonito até, né? Se você parar pra ver bem, é bonito, né? Que é isso rosa na minha cabeça? Então, pelo meu entendimento, me pareceu tipo como se fossem sinapses feitas de arcânia? E foi durante esse período que ela fundou o primeiro pronto-socorro de Valigma, em que ela pôde ajudar diversas pessoas. E com o passar do tempo, ela acabou se questionando principalmente sobre como funcionava esse fluxo
que tanto se falava de Arcânia. Principalmente foi após ter diversas mortes causadas pela Mooncase, principalmente /Caos, /Hasgla, que ela acreditou que a ordem natural do fluxo estava sim corrompida e que alguém precisava fazer alguma coisa para restaurar essa ordem. E foi aí que ela decidiu entender e estudar um pouco mais sobre o fluxo. E foi a partir dessa ideia que ela criou um projeto chamado Themis, que era uma máquina capaz de identificar e analisar o que estava de errado com o fluxo naquela realidade. Com todos esses cuidados, a partir da materialização da corrente, o Tear, agora energizado pela intrínseca natureza de Arcânia, explora o campo de Higgs, o tecido invisível que permeia tudo e dá massa às partículas. Estamos quase lá. Faltam só alguns cálculos finais. Pouco tempo depois, a Nogal ela acaba sendo puxada pela Mona, que mais tarde ela acaba descobrindo que não era a Mona, e sim o Caos disfarçado. E durante esse período, a Mona meio que obriga ela a ser amiga do Marcos Macedo, ou seja, o pai do Araldo, porque se ela não fosse amiga dele, ela acabaria sendo morta naquele momento. Ursinho, Mas o que envolve esse favorzinho? primeiro de tudo eu sei que é por puro deboche, porque eu sei que essas câmeras aqui, ó, não funcionam de nada. O que eu quero é que você seja amiga do Marcos, porque um amigo meu depois vai precisar de um favorzinho. E por que você tá me pedindo Eu isso? quero que você seja amiga dele. Mas por quê? Porque ia dar merda pra tu e aí você quer que eu vá no seu lugar? É porque quando eu preciso de cobaias, eu preciso de cobaias. Durante esse processo, ao lado da Iris, a Nogal começou a dar andamento e a construir a máquina do projeto Themis. E para fazer essa máquina funcionar, ela precisaria de Esses, e foi aí que ela recebeu Esses do Marcos Macedo. A ideia é que o Esses fique mais ou menos no centro dessa turbina, por isso que ainda falta construir um pedacinho. Certo, então eu posso te entregar depois. É. Além disso, a Fusrobia se opôs diversas vezes à construção dessa máquina, porque ela acreditava que poderia gerar alguma tragédia, acontecer alguma coisa errada, e elas tiveram várias discussões no meio do caminho, as irmãs no caso, porém a Nogal decidiu sim continuar com o projeto de construir a máquina dela e botar Themis para funcionar. Até que chegou o momento de inaugurar essa máquina, porém a inauguração acabou em tragédia. Basicamente, a Iris foi puxada para o fluxo e a Nogal recebeu uma exposição muito alta de Arcânia, em que ela acabou ficando desaparecida. E foi depois de um tempo que o Nick Link acabou encontrando a Nogal e levou ela para o pronto-socorro. E lá ela foi atendida pela Malena, pela Kel, pela Shoki e até pelo próprio Nick Link, que tentaram trazer ela de volta e recuperar ela. Só que quando a Nogal acordou, ela não se lembrava do que tinha acontecido e principalmente ela não se lembrava do que tinha acontecido com a Iris. Tu chamaste-nos para o teu laboratório e para mostrar a tua experiência, não é? Que andavas a trabalhar e quem estava-te a ajudar era a Iris Sim, sim. a fazer essa experiência. A tua experiência correu mal, Nogal, e a Iris foi levada de volta para o fluxo. Ela já não está entre nós. Não. Como assim? Não, tava tudo certo. Tava tudo certo. Não, pô, isso não é possível. Não, tava tudo calculado milimetricamente e não tem como ter dado errado. Não. Depois de um tempo, a Nogal vai se restabelecendo na nova rotina dela após todo esse acontecimento. E é aí que ela acaba descobrindo um pouco melhor sobre o experimento que foi feito com os pais dela e que acabou matando eles.
e você simplesmente me acordou de madrugada. Eu só consegui pensar em tirar vocês de lá quando eu vi a situação do quarto. Tinha tido uma reação, pegou fogo na cortina nesse meio tempo que você foi me chamar e eu só consegui tirar vocês de casa. Eu só consegui tirar você e a Lê de casa. Quando eu tentei voltar. Quando eu tentei voltar para acordar os nossos pais. Eu não consegui chegar no andar de cima. Depois disso, as duas irmãs acabam enfim se reconciliando e a Nogal também acaba tendo algumas consequências devido à exposição de Arcânia, e é aí que ela acaba ficando com alguns olhos rosas. Mais tarde, a Nogal ela acaba se aproximando bastante da Bagi e do Nofaxo, e ela acaba conhecendo também o Hugo, e os quatro passam a se reunir e a trabalhar secretamente para que eles pudessem derrubar a Altatec. E durante esse período, a Nogal ela também acaba desenvolvendo uma nova máquina que era capaz de analisar o sangue dos especialistas, tanto para entender se esse sangue tinha algum grau de parentesco com alguma outra entidade, alguma outra pessoa, e também para entender como que o Esses funcionava no sangue de cada um. E foi graças a isso que ela descobriu diversas características bem interessantes sobre o sangue de alguns especialistas. Então, por exemplo, o 61 e o Nofaxo reagiam ao Esses de uma forma totalmente destrutiva. Já a Malena criava uma barreira ao redor que impedia o Esses de agir, assim por se dizer. Já a Bagi, ela teve o equilíbrio perfeito entre Arcânia e Esses. A Fanbaby acabava potencializando o efeito do Esses. E por fim, a Nogal tem uma das maiores descobertas feitas na temporada. Ela acaba descobrindo que o sangue dela é capaz de transformar Esses em Arcânia. Amostra 06, Nogal. As estruturas do sangue estão preservadas em uma anormal quantidade de Arcânia. E onde tá o Esses? Isso pode dizer que... Não, impossível. Impossível? Possível? Isso é possível? A gente tá observando conversão de Esses em Arcânia? Não, quer dizer, sim, tá, pera, isso é muito bom? Isso é muito bom e é isso que a gente precisava, isso é a solução pra tudo. Não, calma, pera, isso significa que talvez eu tenha que morrer. Não, pode ser muito agressivo. Pode ter sido um erro de teste também, né? Eu acho que eu preciso fazer esse teste de novo, né? Porque... Não, calma. O que aconteceria comigo se descobrissem isso? Eu também não quero criar falsas expectativas pra ninguém. Eu acho que se eu falar isso, talvez gere muitas emoções e, na verdade, eu nem sei o que isso significa. Porém, ela acabou guardando essa informação até o final da temporada, já que estava uma situação bem crítica, porque o fluxo de Arcânia estava cada vez mais fraco e cada vez morrendo mais. Então, ela sabia do perigo de espalhar essa informação e ela acabou guardando essa informação. Até que a Nogal decide criar alguma solução e tentar encontrar um jeito de tentar salvar o 61. Que estava com um chip de Esses na cabeça dele, e que se ele não fosse resolvido, o 61 teria morrido. E foi aí que a Nogal ela decide injetar Esses no próprio sangue dela para ver o que poderia acontecer. E no final ela fica com diversas marcas rosas pelo corpo dela e acaba até desmaiando por um breve momento. Só que ela é socorrida e fica tudo bem com ela, e é graças a isso que ela consegue desenvolver um antídoto capaz de salvar o 61. Você tá vendo o que eu tô vendo? Você tá vendo o que eu tô vendo? Você tá vendo? Eu tô. Ele começou a...
Ele começou a quebrar. Bom, após todos esses acontecimentos, o Hugo oferece uma oportunidade para que a Bagi, o Nofaxo e a Nogal invadissem um dos servidores, um dos computadores do Araldo. E lá eles descobrem diversos segredos que estavam na máscara do Araldo, que acaba revelando muita coisa para os especialistas. E inclusive uma das informações que eles acabam descobrindo nessa máscara do Araldo é que a Nogal trabalhava na Altatec. E que de alguma forma ela tinha feito alguns experimentos científicos ao lado do Araldo. Oi? Meu Deus! Puta que pariu! Calma, uma câmera cada um? Deixa eu ver. Tem papel pra caralho. Sanduíche de bacon! Eu vou levar tudo. Não vai 6 sobrar minutos pra espaço. foto, 6 minutos pra foto. Tá. Mais tarde, o Araldo acaba voltando, porque um Jota de uma outra linha temporal que a Fanbaby trouxe vestiu a máscara, e ele acaba tendo um encontro com a Nogal, em que ele disse que ela precisaria construir a Têmis, o projeto Têmis, novamente, e que isso faria ela se lembrar de quem ela realmente era. E que, por sinal, esse projeto era bem importante pra ele, de alguma forma. Você já finalizou os estudos? Quando você vai usar a Têmis novamente? Em breve. Ela precisa de manutenção ainda. Eu estou ansioso para que você veja o resultado. Até que a Nogal decide reconstruir o projeto Têmis. Só que dessa vez dá certo e o projeto, a máquina consegue analisar o fluxo. E ao analisar esse fluxo, ela vê diversas realidades funcionando e coexistindo nesse mesmo fluxo. Ixi, apareceu! Olha que lindo! Caramba, seu sangue é mó bonito! Que lindo, esse é seu Não é só meu sangue! sangue. Não é só meu sangue. É esses que foi banhado no meu sangue. Não, não, Que não, 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 lindo! calma. Não. Não? Não? Isso Que isso é uma imagem daquilo ali sendo observado minuciosamente. Minuciosamente! Até que chega-se, enfim, o conflito final, em que os especialistas tentam derrotar o Araldo, só que como a Arcânia estava muito fraca e o Araldo estava muito forte, todos os especialistas meio que acabam morrendo. Alguns foram pelas mãos do próprio Araldo, outros porque o Araldo acabou explodindo aquele planeta. E a Nogal foi uma dessas especialistas que acabou morrendo. Aí aqui já não é mais segunda temporada, mas a gente vai entrar um pouco no que aconteceu após isso, lá na Era de Rubrânia, para que quando chegue o resumo da terceira temporada esteja tudo fechadinho. Bom, e após os especialistas morrerem, eles vão pra Archeron. Lá em Archeron, a Malena acaba utilizando a última gota de Arcânia dela para reviver eles. Até que os especialistas precisam buscar pedaços das suas almas por Archeron, e após isso eles conseguem fazer um ritual, que acaba abrindo um portal, e quando eles entram nesse portal, eles vão parar em uma nova realidade, um novo fluxo, que é bem desconhecido para eles. E lá eles encontram a árvore carmesim. Mais tarde eles acabam descobrindo que eles estavam num novo fluxo, numa nova realidade, que tinha um novo guardião que se chamava Sete, e que o nome desse fluxo era Rubrânia. Pouco tempo depois, eles acabam reencontrando os fantasmas que tinham sido enviados para um servidor seguro do Hugo, antes da batalha final. Mais tarde, o Sete acaba fazendo diversos desafios para os especialistas, inclusive acaba querendo barganhar com alguns deles, e a Nogal, nesse processo, acaba barganhando a alma dela em troca de saber as memórias sobre o passado dela. Eu quero as minhas memórias. Considere-se feito. Tá, e em troca eu consigo te ajudar a estudar a melhor forma de proteger o seu fluxo também, porque até onde eu sei... Eu quero a sua completa lealdade e a sua alma. Minha lealdade vai ter 100%. O que significa ter a minha alma? A sua alma devota a Rubrânia. Construiremos um império, uma proteção. Vocês são especiais. E após diversos desafios que os especialistas passaram ao longo dessa trajetória com o Sete, a Biamon aparece e utiliza a última gota de Arcânia dela. E é durante esse processo que o Sete acaba vendo tudo que os especialistas meio que passaram, e ele meio que se comove com a história deles e acaba enviando eles para uma nova realidade, com o intuito de ajudar esses especialistas. E é aí que a Nogal, junto com outros especialistas, são enviados para uma nova realidade no ecossistema de Rubrânia,
que se chamava Montalma. Bom, e esse foi o resumo de tudo que rolou com a lore da Nogal na segunda temporada de Arcanis. E em breve eu trago pra vocês tudo que rolou com a lore dela na terceira temporada. Um beijinho e até a próxima!